Opa galera, tá começando mais um vídeo aqui no Off Carnaval. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um quadro que eu já queria trazer há muito tempo aqui pro canal, que eu fiquei durante algum tempo pensando por que trazer, por que não trazer, e eu resolvi trazer. É o Manual do Iniciante no Carnaval. Esse é o primeiro vídeo da série em que eu vou trazer um tutorial de como começar a acompanhar o Carnaval. E você que ainda não entende, você é um meio leigo nesse assunto, você é uma pessoa que entende pouquíssimo sobre isso, eu vou tentar trazer você para esse mundo do Carnaval, das escolas de samba, e ter noção sobre aquilo que acontece no ano e se tornar um fã também, né? Desse grande mundo louco chamado Carnaval. É um quadro que só tem aqui, gente. Nenhum outro lugar você vai encontrar. Eu tomei essa iniciativa porque eu entendo que tem pessoas que ainda não entendem disso. Eu acho muito bacana trazer você, uma pessoa que ainda não tá com essa experiência, vir pra cá, tá bom? Mas antes eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir já o vídeo, comentar aquilo que você acha da saga, das principais dúvidas que você tem, os vídeos que você quer pro canal, pra essa saga aqui, Manual do Iniciante. E compartilha para o seu amigo que ainda quer aprender, de certa forma, a entender Carnaval. Então esse é o momento de a gente começar a entender, tá bom? Por que eu resolvi trazer essa saga, gente? Eu vou trazer uma história muito particular minha para explicar o porquê que eu vou trazer esse conteúdo para o canal. É o seguinte, pequeno gafanhoto, estava em certo dia querendo aprender novos mundos. E eu queria aprender um pouco sobre o Festival de Parintins. Tá, já que eu entendo Carnaval, por que não entender Festival de Parintins? Resolvi aprender, queria aprender um pouco desse festival. Só que é o seguinte, fui tentar aprender e eu não entendi nada sobre isso. Por quê? Tem muito pouco conteúdo sobre esse assunto no YouTube, no Instagram e nas outras mídias. Existem canais que falam sobre isso, existem redes sociais, páginas de redes sociais que falam disso, só que é pouco suficiente para entender de fato aquilo que acontece na arena, no bombódromo, tanto pro boi caprichoso quanto pro boi garantido. Eu fiquei com isso na cabeça, por que não trazer também pro canal, pra galera que não entende de Carnaval, começar a entender também? Tá aí, uma das justificativas para eu estar trazendo isso. O segundo motivo é pelo nome do canal. Pra quem não sabe, né, ou você tá vendo, na verdade, o nome desse canal é Off Carnaval. Por quê? Por que Off Carnaval, gente? Eu vou tentar trazer uma galera que não é do Carnaval, uma galera que é off, uma galera que não entende desse mundo, uma galera que só acompanha lá pra fevereiro, ou apuração, enfim, acompanha os desfiles de forma muito rasa, entrar de fato pra esse mundo. A ideia de fato é fazer você entender um pouco mais sobre isso e você começar a conversar, quem sabe, aí numa padaria sobre esse assunto, ou trocar uma ideia com seus amigos, começar a convencer mais pessoas de que o Carnaval é uma festa importantíssima para a população brasileira. Enfim, cada um tem sua justificativa para começar a acompanhar esse mundo. Mas a ideia de fato é trazer você que ainda não entende de Carnaval, é uma pessoa ainda leiga, ou não, uma pessoa que ainda entenda alguma coisa, mas pouco, para esse mundo do Carnaval, ou você que já entende bastante, compartilhar para um amigo que ainda não entende. Essa é uma das formas que eu tô fazendo esse favor aqui em prol do samba para vocês, tá? Possivelmente você veio de uma apuração de escola de samba, recomendação de algum amigo, ou viu os desfiles na Sapucaí, do AMB, ou na própria TV Globo, por que não? Né? Eu comecei vendo os desfiles na TV Globo. Então, você viu aquela beleza, tudo aquilo e achou maravilhoso. E você fala, Felipe, como é que eu acompanho isso? Eu não sei por onde começar. Chegou o momento, gente, de a gente começar a aprender e entender sobre isso. E o seu primeiro passo para essa nova trajetória da sua vida vai ser o seguinte. Você vai pegar a apuração do ano que você tá. Então, assim, você está no ano de 2026, em meados de março, abril, ou em 2027, 28, enfim. Nesse mesmo ano você vai pegar a apuração e você vai ler aquela apuração. De fato ler, porque aquilo precisa fazer sentido na sua cabeça. E alguma coisa talvez você saiba, ou muitas vezes não também.
Você vai ler aquela apuração. Então, primeiro ficou tal, segunda escola ficou tal, terceira ficou tal. Você vai ver a classificação do carnaval daquele ano que você tá. Viu aquela apuração? Beleza. O que você vai fazer? Vê quem ganhou aquele carnaval e você vai assistir o desfile dessa escola. Gente, tem muito lugar para assistir desfile, tá? Então, tem no YouTube muitas vezes, tem no Globoplay, tem em alguns outros canais, enfim, tem lugares para você ver isso. Você vai acompanhar o carnaval. Felipe, gostei, eu achei muito bacana, mas e daí? Você vai ver o segundo desfile, o segundo colocado. Depois o terceiro colocado, depois o quarto colocado, depois o quinto colocado. Pelo menos ver metade daqueles desfiles. Não precisa ver tudo de primeira. Pelo menos ver uns 6 desfiles. E o que você vai fazer? Você, depois de ver esses desfiles, você vai refletir um pouquinho sobre o que você entendeu daqueles desfiles. Então, assim, você vai pensar, eu vi um desfile e tal sobre o palhaço. Imagina assim, a campeã foi o palhaço, fez um desfile sobre o palhaço. Olha que interessante, eu entendi isso sobre o desfile, enfim. E você vai pensar bastante sobre aquilo ali, principalmente na questão do samba enredo, tá? Aquilo que você ouviu do desfile, tá? Então você vai pensar, falar, caramba, mano, que legal. E você vai olhar para a apuração. Você vai falar, nossa, que legal. Porra, sexto lugar, mano, por que que não ganhou? E essa é a dúvida que eu quero que você tenha. Essa é a dúvida que eu quero que você tenha mesmo. Você olhar esses 6 primeiros desfiles e falar por que que tem uma diferença tão gritante, muitas vezes, né, de uma para outra. Ou por não tem, é muito disputado. Essa é a dúvida que eu quero que você tenha nesse início, tá? Próximo passo, gente, você vai acompanhar a apuração daquele ano que você está pesquisando. Por que apuração? Porque você vai ter noção, mais ou menos, daquilo que a escola de samba perdeu ponto. Porque, para você ter noção, em alguns aspectos, não é todos, você ainda é novo nisso, de falar, nossa, a escola perdeu ponto em alegorias, mas tava muito bonito. Em alguns momentos você vai se questionar sobre isso. E tá tudo bem, tá? Esse questionamento ele é muito válido. Porque você vai entender que o carnaval ele é muito mais do que só o que você olha. E muito pelo contrário. Ele também é competição. Então isso é muito legal que você observe. Dentro dessa apuração, você vai se deparar com 9 quesitos. Você ouviu o Milton Cunha falando, ou César Tralli, ou Mariana Góes, mas alguma pessoa experiente assim da apuração, vão falar em algum momento sobre 9 quesitos, que são as principais categorias de julgamento dentro de uma escola, de um desfile de escola de samba. Então vai falar harmonia, evolução, essas coisas. Tenta se manter na palavra daquilo que os comentaristas estão falando. Então assim, a comissão de frente é aquilo que primeiramente que é a coisa que aparece na avenida. Então, você vai ver isso, tá? E em algum momento vai bater com aquilo que você viu antes nos desfiles, naqueles seus primeiros desfiles. Vai bater alguma coisa com outra, vai linkar. Vai fazer a sua cabeça vai explodir em alguns aspectos, tá? Vamos dizer assim. E isso é bom, porque prova que você começou a entender alguma coisa sobre isso e não ficou na leiguice. Ou em alguns momentos você vai estar olhando para essa apuração e vai falar 9.9. Aí chega o locutor, a locutora, e fala 9.9. Você fala, pô, sabia, eu entendi. E você vai falar, entendi. E isso é bom em alguns aspectos, é bom mesmo, tá? Porque prova que você começou a entender de fato isso e não ficou no campo do tá lindo e maravilhoso. Não, ficou no outro campo. Você começou a entender de fato aquilo ali, tá? Bom, isso pode ser feito em alguns dias, gente. Não precisa ser, em um ano. Não, pode ser feito em alguns dias mesmo, tá? Então assim, tá com tempo livre no fim de semana, faz isso no fim de semana mesmo, não tem nenhum pouco de problema. Se você conseguir fazer em um dia na sua folga aí, faz também. Acha um tempo livre e faz. Você viu esses primeiros desfiles aí? O que você vai fazer? Como segundo passo, você vai fazer uma pesquisa das principais escolas de samba que tem no seu estado. Então assim, você pesquisou sobre você antes viu os desfiles do carnaval, sei lá, do Rio de Janeiro, gente, pensa. Aí você fala, ganhou, sei lá, Verde e Rosa, Mangueira. Ah, Mangueira é uma das maiores campeãs.
quais são as maiores campeãs do Rio de Janeiro? Vou pesquisar. Aí você vai lá, pesquisa. Ah, essas são as maiores campeãs, tal, legal. Você vai entender isso. Ah, essas daqui estão no grupo, no principal grupo, nos desfiles que eu vi. O que você vai fazer? Você vai decorar os sambas de enredo dessas escolas. Por quê? Você vai começar a gostar, até aí você vai começar a entender do carnaval. Depois você vai decorar o samba enredo, você vai começar a gostar daquilo que você está fazendo. Então, é na marra que você vai decorar mesmo, tá? Então, eu peguei o samba ao vivo, eu vou decorar. Pode ser. Ou a gravação em CD, ache e decore esse samba. Pega o letras.com, abre aquilo ali, começa a ler. E você vai começar a ler, em alguns aspectos você não vai entender. Muitas vezes se for um enredo muito difícil de entender. Mas faz isso, é importante. Porque você vai começar a abrir alguns horizontes para ter noção daquilo que os sambas se tratam, daquilo que os desfiles se tratam. E daquilo que é uma melodia nova para você. Então, o samba enredo, ele tem uma melodia, ele tem uma velocidade muito diferente. Ele tem uma letra muito bem construída. Porque o samba enredo, ele tenta tratar o quê? Uma história, um tema, que é conhecido como enredo. É isso que você vai tentar analisar naquilo ali. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui pra vocês, gente. Vou trazer lá de 2022 um exemplo meu. Eu vi que a Grande Rio foi campeã, eu tinha assistido o desfile da Grande Rio, vi a apuração. Tá bom, Grande Rio campeã, vou decorar esse samba da Grande Rio. Nossa, é muito difícil esse samba enredo. Tudo bem, tenta decorar esse samba enredo. Por mais que seja difícil, tenta, gente, tenta. Não custa tentar, sonhar não custa nada, como diz a Mocidade Independente, né? Tenta, vai lá e decora. E você vai, em alguns aspectos, você vai ter palavras que você não vai entender. Você vai acabar pesquisando, naturalmente. E você vai começar a juntar pedras na cabeça e falar, nossa, isso é maravilhoso, isso é poesia pura. E é de fato. É poesia. Então, você vai pesquisar sobre esse samba enredo, você vai decorar. E várias vezes, você vai acabar cantando esse samba enredo. Vai falar, nossa, cara, eu sei um samba enredo. E é o samba do ano que você tá vendo, é o samba do seu ano. Tá? Então é muito importante isso, tá? Continua sendo importante. Mas Felipe, eu estou no final do ano, eu decoro os sambas desse mesmo ano? Então, se você estiver no final do ano vendo esse vídeo, calma, tá? Você vai seguir o mesmo passo a passo, ver os desfiles anteriores, ver a apuração, tudo. Só que a única diferença, se você estiver no final do ano, lá para outubro pra cima, gente. Outubro pra cima, você vai decorar todos os sambas do grupo especial daquele ano. Todos, tá? Então, assim, a ideia de vocês é decorar, sim, os sambas enredo, tá? Porque isso vai ser importante. Se você estiver no final do ano, se você ainda estiver em março, abril, maio, junho, vai decorando esses 6 primeiros, tá? Decorou esses sambas enredo, gente? Aí você vai começar a pesquisar mais sobre as escolas de samba, sobre os desfiles, enfim. Isso daí deu pouquíssimo tempo, não deu lá uma semana para você fazer. Depois disso, de você pesquisar sobre o carnaval, essas coisas, você vai pegar seu Instagram, você vai seguir essas escolas de samba que você das principais escolas de samba que você pesquisou. Então, pode ser as 6 primeiras e as principais escolas de samba que acompanham o seu estado, seja o Rio de Janeiro, seja São Paulo, enfim, faz isso. É importante você fazer isso. Por quê? Porque você vai começar a aprender com essas escolas de samba, porque elas fazem publicações de coisas que você vai começar ou a bater, ou começar a explodir sua cabeça, que você vai começar a entender aquilo que é, ou muitas vezes você não vai entender aquilo que é, aquilo que está sendo retratado, e você vai ter que pesquisar sobre. E isso é bom também, porque você vai começar meio que estar enturmado nesse mundo de escola de samba um pouco. Isso é muito legal, tá? Faça isso. Principalmente, tá? Decore, siga todas as escolas do grupo especial da sua cidade, do seu lugar, do seu estado, seja Rio, seja São Paulo, que você quer. Tô falando o seu estado, no estado que você está pesquisando. Então faça isso. Você está pesquisando sobre Rio, sei lá, em 2027, para 2027, tá? Eu tô em 2026, então acabou o Carnaval de 26 para 2027. Segue as escolas do grupo especial de 2027. Então vai seguir a Maricá, vai seguir o Salgueiro, a Imperatriz, enfim.
Se você está em São Paulo, vai seguir o Tucuruvi, vai seguir a Pérola Negra, o Camisa, o Vai-Vai, a Gaviões, vai seguir essas escolas de samba. É importante você seguir. Você começar a ficar meio enturmado. Porque muita coisa vai começar a aparecer pra você, você vai começar a se familiarizar muito mais com isso. Isso é muito legal e é muito importante, tá? Dito isso, consequências vão começar a ter nesse processo, tá? Nessas primeiras semanas vão ter algo bom, vai ter recompensa sobre isso. Porque você vai ficar curioso, possivelmente, para aprender sobre essas escolas de samba, aprender sobre essas coisas. E tem muito canal no YouTube que fala sobre isso e eu vou trazer aqui também, tá? Então se você quiser, fica comigo também que eu vou trazer, vou te ajudar bastante nessa questão. O que eu vou trazer para vocês? Pesquisem a história das escolas de samba. Tem um pouco de curiosidade, vai pesquisar como é que surgiu as escolas de samba. Por que as escolas desfilam no sambódromo? Por que não é na rua? Por que as escolas desfilam no domingo? Por que em São Paulo é sábado? Pesquisa, é importante você pesquisar. E isso vai fazer bem pra você, porque você vai começar a ter mais conhecimento, mais repertório sobre esses assuntos. Isso vai achar curioso, porque é muito legal você entender um pouco de história das escolas de samba, como que ela funcionou, desde das questões, quando a Tia Ciata criou o samba, até os desfiles da escola de samba. Eu tenho, inclusive, uma monografia sobre isso, é muito legal você ter essa monografia. Você mesmo pode ver, para te ajudar um pouco também, tá aqui no meu canal, gente, tá aí no card para você ver. Um pouco desde a história do samba, que eu trouxe num trabalho, um pouco da análise de alguns quesitos, como que o sambódromo lá do Rio foi construído. Então, tenta se mover para entender um pouco dessas coisas. Curiosidades também, gente. Pense em algumas curiosidades. Nossa, mano, como é que era o samba lá na ditadura? Tenta trazer um pouco de panorama com um tipo de música que você gosta também, não só samba enredo. Eu sou muito fã de samba enredo, né? Então, meu gênero favorito é samba enredo. Mas isso é importante, é muito legal, você vai convivendo, você vai tendo essa relação, esse contato com a história do carnaval das escolas de samba. E saber que é um ambiente muito legal para você estar inserido. Isso é muito do básico. Vou pedir para você, como último passo, seguir as escolas de samba. E, além das escolas de samba, alguns sites, tá, de carnaval. Então, assim, segue algumas páginas no YouTube, algumas páginas no Instagram. Se você precisar carnaval no Instagram, vai aparecer várias páginas, tá? E segue eu também, tá? No Off Carnaval eu vou estar publicando muita coisa lá pra vocês entenderem, vocês aprenderem um pouco sobre esse mundo do carnaval. Manda mensagem no direct, gente. Faça isso, que eu vou ajudar vocês a entrar nesse mundo. Eu sei que é muito grande o carnaval. Ele não começa no mesmo ano. Ele não começa em janeiro e acaba em fevereiro. Não, ele é um ciclo que dura o ano inteiro. Então é muito legal você acompanhar isso. É relevante, vai ser importante para você, tá? Então, fica com a gente, vem acompanhar um pouco desse mundo do carnaval, vai seguir algumas páginas. No próprio Google você vai encontrar. O vídeo de hoje é esse, tá? Um tutorial de como iniciar no carnaval, como entender um pouco as escolas de samba no mundo do carnaval. É muito do básico mesmo. Então assim, você não entendeu nada, não sabe o que é uma alegoria, você começa ali, tá? Começa a entender dali. E nesse processo, gente, você vai querer aprender outras coisas, tá? Então, depois que você aprendeu aqueles primeiros 6 sambas, você vai querer aprender mais. Pô, você vai começar a se desafiar um pouco. Tipo, pô, por que eu não aprendo todo mundo do grupo especial, todos os sambas do grupo especial? Aí você vai começar a ter um contato já com o próximo carnaval e falar, esse ano a escola, vamos supor, a Imperatriz Leopoldinense, a Imperatriz fez um enredo sobre o Ney Matogrosso. Ano que vem ela vai falar um pouco de uma história de Recife, uma história curiosa. Ou o Salgueiro, esse ano falou de uma carnavalesca, aquela tal da Rosa Magalhães. Ano que vem vai trazer, a Chica da Silva de enredo. Aqui em São Paulo, olha, interessante, mano. O Vai-Vai trouxe os operários lá de São Bernardo, as vedetes da Pauliceia. Ano que vem eles vão trazer os Três Obás de Xangô, que é um enredo, um enredo. Você vai querer saber mais sobre isso, você vai estar enturmado nisso, você vai começar a entender.
tá? Então você vai começar a ser inserido aos pouquinhos nesse mundo do carnaval, tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse. Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até uma próxima.